Seja bem-vindo ao nosso curso completo preparatório para o exame Network+, da CompTIA. Hoje nós estamos na aula 1 do módulo 2, vamos começar um novo módulo também. Nesse módulo nós vamos começar com uma introdução ao modelo OSI. Importantíssimo você conhecer o modelo OSI, você vai trabalhar muito com esse modelo como técnico de redes, tá bem? E ele significa Open System Interconnection Model, que é modelo de interconexões de sistemas abertos. Nós vamos explicar para vocês o que isso significa e quais são as vantagens do modelo OSI na organização da rede. Então vamos começar aqui com o básico. O que é o modelo OSI? É um modelo de referência. Então quando você tem um problemão que é conectar tantos computadores, tantos dispositivos entre si, você tem um grande problema e você precisa dividir esse problema em camadas para ficar mais fácil para organizar. O modelo OSI ele tem 7 camadas. Elas são hierárquicas e elas são divididas e elas são desenvolvidas para comunicação de maneira confiável. Então elas são interoperáveis, tá bem? Então elas precisam se comunicar entre elas. Então cada camada tem um processo. Cada camada vai ter um protocolo que vai ter que seguir aquele processo para poder fornecer o que a outra camada precisa. E isso que a gente chama de binding, que é justamente fornecer o que a outra camada precisa para ela poder trabalhar com aqueles dados e poder passar para frente também o que a outra camada vai precisar. E assim todas elas trabalham entre si e entrega para o usuário final aquilo que foi determinado, quer seja um e-mail, uma mensagem, uma conexão, um recurso, seja lá o que for. Então vamos usar aqui um exemplo da empresa. Uma empresa, por exemplo, ela tem vários setores, tá? Todos eles trabalham de maneira separada. O RH, vendas, marketing, finanças, todos eles são importantíssimos para a empresa, mas são separados. Cada um fornece ao outro aquilo que ele precisa para fazer o seu trabalho. E depois, no final, é entregue aquele produto para o utilizador final. Então eu gosto de usar esse exemplo porque ele deixa bem claro o que é o modelo OSI. É como se fosse essa divisão de empresas. Vamos falar um pouquinho das funções no modelo OSI. Então, vamos começar aqui com a camada física, de baixo para cima. A camada física, ela proporciona a topologia física. Ou seja, a gente está falando aqui de topologias, de equipamentos, de switches, de roteadores, de cabos, tá bem? Então, nessa camada, é isso que a função dela é essa. É proporcionar a topologia, os equipamentos, as coisas físicas, tá bem? Na camada de enlace é o enquadramento. Nós vamos já falar disso, vocês vão entender o que é o enquadramento. A função de rede é o roteamento, rotear para os dados para cada roteador, correto? A camada de transporte ela faz essa conexão ponta a ponta, né? De um lado ao outro, ela transporta, né? É isso que o nome sugere. E a camada de seção faz o controle de diálogo. O controle de diálogo é o half duplex, o full duplex. A gente vai falar disso, né? Que é transmissão de um ponto a outro, essa transmissão de uma via apenas ou de duas vias, os dados vão e vêm. A gente vai falar sobre isso, tá bem? Half duplex, full duplex, tudo isso, tá bom? No futuro. Isso aqui é só por enquanto uma introdução. Na camada de apresentação é onde ocorre a parte de encriptação, compressão de arquivos, serviços de tradução, que também eu vou explicar para você, que é converter os dados num formato que é utilizado pela aplicação, tá bem? E encriptar é transformar informações legíveis ao ser humano de uma forma codificada para proporcionar segurança. E a função da aplicação é tudo aquilo que envolve interação com o usuário. É o arquivo, é a impressão, a mensagem, base de dados e serviços de aplicação em geral. Vamos falar aqui um pouquinho sobre os protocolos. Então, na camada física é utilizado o protocolo Ethernet, juntamente com o padrão técnico IEEE 802.3, que é para normas e padronização de switches, de placas de rede, cabos, e juntamente com o protocolo de comunicação, que é o Ethernet. O Ethernet, nós vamos já
temos aqui a explicação, já que nesse mesmo slide, a camada de rede utiliza o IP, a camada transporte utiliza o TCP, mas também utiliza o UDP. Por que eu coloquei só um protocolo? Porque é o mais usado, mas tem vários, não tem só esse, tem outros. Também cada um tem os seus prós e contras e cada um tem a sua finalidade. Na camada de sessão é utilizado muito o protocolo RPC, na camada de apresentação o SSL e o TSL, e na de aplicação o HTTP e o HTTPS. Então, na camada física, o protocolo Ethernet, ela vai fazer o quê? Ela vai movimentar os bits entre dispositivos. Então, a camada física ela é para especificar a voltagem, por exemplo, que você vai utilizar, a velocidade dos cabos, se eu quero fibra ótica, se eu quero um cabo coaxial ou de cobre, tá bem? Os pinos, enfim, os cabos em geral, os materiais que vai ser utilizado. Na camada de enlace, o protocolo Ethernet, e nessa camada vai combinar os pacotes de bits em bytes. Eu coloquei aqui bytes em bytes, mas é de bits em bytes, e vai transformar em quadros, que são os frames, e vai utilizar o endereço MAC. O MAC é um endereço físico mesmo que cada dispositivo possui. Também vamos estudar sobre ele. Mas aqui não tem correção. Nessa camada ainda não. Mas na camada de rede é onde ocorre o endereçamento lógico. Então, através do protocolo IP, você tem o endereçamento lógico do IP, né? Aquele que eu tinha te falado que era 192.173.1.1, por exemplo, que vai determinar para onde que deve ser roteado esses pacotes. Vai determinar as rotas. Então, essa camada ela é feita para isso, juntamente com esse protocolo. Na camada de transporte, a função é a entrega de dados de forma confiável. Então, se for a TCP. Se for a UDP, é não confiável, mas com mais velocidade. Por exemplo, dependendo da necessidade que eu tenha. Tá bem? Então, aqui já ocorre correção de erros antes de retransmitir. Tá bem? Nessa camada. Na camada de sessão é onde os dados, ela mantém os dados de diferentes aplicações separadas, e na camada de apresentação é onde os dados são apresentados e processados, e onde ocorre criptografia, é onde ocorre parte da segurança, tá bem? E HTTP e HTTPS também, ela vai fornecer uma interface ao utilizador. Se for o HTTPS com segurança, com criptografia, se for HTTP já para sites normais, você pode, por exemplo, quando acessar o site do seu banco, ver que lá no cantinho, lá no canto superior esquerdo, vai ter no URL, vai ter lá https:// e o nome do seu banco, que é o protocolo que está sendo utilizado para fornecer essa interface que você consegue utilizar como ser humano, numa linguagem adequada para o ser humano, tá bem? Então, quais são as vantagens de você ter um modelo como esse? Facilita o troubleshooting, facilita o design. O troubleshooting porque eu sei que se o problema é numa aplicação, por exemplo, é naquela camada. Então, posso até desenvolver componentes específicos que vão trabalhar somente naquela camada, na camada de redes, é um switch, aparelho qualquer, ele vai sempre ser desenvolvido para aquela camada em específica. E assim também facilita descobrir de onde vem aquele problema, se ocorreu no roteador, se ocorreu na aplicação, se ocorreu na conexão, tudo fica mais fácil de você descobrir. Então, vários fabricantes, eles conseguem desenvolver um componente padronizado, porque também eu tenho os protocolos. Então, por exemplo, você consegue utilizar a mesma aplicação em um Android, em um macOS, em um Linux. Por quê? Porque utilizamos protocolos, utilizamos o modelo OSI, as camadas, tá bem? Então, os padrões industriais são criados a partir desse modelo. Então, temos comunicações entre diversos tipos de softwares e hardwares na rede, como eu disse. Evita mudanças, quer dizer, evita que mudanças em uma determinada camada afete outras camadas. Então, eu posso fazer mudanças, eu posso até fazer manutenção em uma camada e não vai afetar a outra, desde que eu tenha um plano para não interrompimento. Aquilo pode ser feito de maneira
que não haja interrupções. O modelo OSI é dividido em 2 grupos. Então, as camadas superiores e as camadas inferiores. As camadas superiores são 3 camadas e elas são a camada de aplicação, a camada de apresentação e a camada de sessão. Elas é que definem as regras de funcionamento das aplicações. Essa que é a função das camadas superiores. Então, definir regras de funcionamento. Então, ela tem a função de comunicação entre os hosts e com o end user. O end user quem é? É o usuário final, tá bem? As camadas superiores, elas não têm conhecimento do que ocorre nas camadas inferiores, sobre a parte de rede, endereçamento, roteamento, não sabe, ela só trata dessa parte, que é a comunicação com os users e com os hosts e as regras de funcionamento das aplicações apenas. E aqui nas camadas inferiores, que é a camada física, enlace, rede e transporte, que são definidos como os dados vão ser transmitidos ponta a ponta através dos roteadores e switches, tá bem? É nessa parte aqui que as camadas superiores não têm conhecimento, mas as camadas inferiores têm essa função de fazer essa comunicação ponta a ponta, de definir como que os dados vão ser transmitidos, de atribuir endereço lógico, de fazer essa transformação de bits em bytes, em frames, tá bem? Para que possam ser transmitidos para cada dispositivo nas redes. Quando eu envio uma mensagem, por exemplo, ele faz o caminho contrário. Os dados, ele passa pela aplicação para apresentação, para a camada de sessão e depois ele entra nas camadas inferiores através da camada de transporte. Ele faz o caminho inferior. Então, essa camada inferior ela vai ter a função de reconstruir os dados de um host transmissor para a aplicação do host de destino. Então, ela vai receber aqui como transporte, vai passar pela rede, vai passar pela camada de enlace, pela camada física, vai ser transportada e depois ela vai ser reconstruída para que ela volte para a camada superior, sessão, apresentação e aplicação. E assim, chegue lá no outro destino, no outro host, da mesma maneira que ela saiu quando ela partiu aqui do host A para o host B. Então, ela tem essa função de reconstrução. É aqui que ocorre, nas camadas inferiores. Então, basicamente é isso. A aula 1, essa introdução ao modelo OSI do módulo 2, termina por aqui. E na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre cada camada de maneira individual, tá bem? Vamos entender um pouquinho agora, vamos nos aprofundar um pouquinho na próxima aula sobre cada camada, cada função de cada camada, tá bem? Obrigado por ficar comigo até aqui e até a próxima.